Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que se fazem presentes no plenário, aos funcionários da Casa, aqueles que estão nas galerias no dia de hoje e os que nos assistem em suas casas pela TV Assembleia. O Dr. Hércules já se reportou aqui a questão do Dia da Consciência Negra e é curioso que em tempos estranhos que vivemos, lutas como pela igualdade racial, igualdade de gênero, enfim, seja encarado por muita gente como coitadismo, como mimimi, como não sei mais o que. A história brasileira, da população negra brasileira, prova a necessidade de políticas diferenciadas e aquilo que já se prevê em lei e que não é cumprida. Em todos os âmbitos, seja numa universidade, seja numa grande empresa, seja num parlamento como esse, dos 30 deputados aqui, nenhum efetivamente pode ser considerado negro, Então, há algo de errado ainda, apesar de alguns avanços. Se cerca de 51% da população brasileira é considerada afrodescendente, há algo de errado nessa situação. Então, um dia como hoje é importante sim, é importante para lembrar ainda como é um país desigual. É claro que a desigualdade no Brasil não é apenas racial, ela também ela é uma desigualdade social, ela é uma desigualdade sexual, ela é uma desigualdade regional. É curioso que no Brasil é ainda um país tão desigual que as desigualdades elas vão se sobrepondo. Por exemplo, se você compara uma mulher, um homem negro com um homem branco, o rendimento salarial, a escolaridade, o risco social do homem negro é muito maior do que para o homem branco. Mas se esse homem negro for negro e nordestino, o preconceito aumenta. Se for negro, nordestino e homossexual, são 3 desigualdades e 3 tipos diferentes de preconceitos. No caso da mulher, tanto pior, porque as mulheres, elas já em média, têm média salarial, por exemplo, menor do que os homens. E se esta mulher for negra, é uma dupla dificuldade, o fato de ser mulher e o fato de ser negra. Se for uma mulher negra, nordestina e deficiente, são 3 dificuldades e 3 preconceitos. Então, assim, a situação do preconceito social no Brasil, do preconceito racial e as dificuldades enfrentadas por aqueles que são tomados como inferiores ainda é gigantesco. Então, assim, mais assusta, quando a gente vê algumas pessoas, inclusive figuras públicas, se manifestando como se essas questões não existissem ou minimizando isso, Nós já tivemos até políticos, de alta envergadura do Brasil, dizendo que seus filhos não se casariam com mulheres negras porque foram bem educados. Então, assim, é um momento que a gente precisa sim refletir sobre a questão do negro no Brasil, sobre como essa questão é tratada, sobre como aquelas questões que já foram regulamentadas por lei, como elas estão longe de funcionar efetivamente no Brasil. Então, o dia de hoje, o dia da consciência negra, é sim um dia que a gente precisa a gente precisa aprofundar os debates, as reflexões sobre como essas questões pesam ainda na sociedade brasileira, como elas são injustas e como essas questões são cruéis na sociedade brasileira. Então, longe daquilo que dizem, que há muito vitimismo, que há muito coitadismo, que há muito mimimi, existe realidade. E a gente, deputada Cláudia, infelizmente nós temos uma dificuldade muito grande de se pôr no lugar do outro, O sentimento da empatia é uma coisa que deveria ser treinada por todos nós, porque é muito fácil falar que o preconceito não existe, é muito fácil dizer que isso é coisa da cabeça das pessoas e não sei mais o quê, quando você não vive a realidade do outro. Então você olha para o mundo de acordo com o mundo que você vive e não
tenta fazer um exercício de se pôr no lugar do outro para entender, ou pelo menos compreender um pouco melhor qual é essa realidade. Muito obrigado, presidente.